Bom, gente querida, olha só. Surpresa! Aconteceu. Nosso querido pastor Antônio Júnior já está aqui no estúdio da FFM, para a glória de Deus. Eu creio que hoje é dia de milagre na nossa vida, né? Porque é homem abençoado, foi tanta peleja para chegar o dia de hoje, mas glória a Deus que chegou. Obrigado pelas orações, quem fez jejum, obrigado pelo jejum. Vencemos mais uma batalha no mundo espiritual, né? Estamos aqui com o nosso querido pastor Antônio Júnior, que veio passar essa tardezinha com a gente aqui para conversar, falar do amor de Deus, das experiências, testemunhos, essas coisas todas que a gente adora saber da vida de um servo de Deus. Querido pastor Antônio Júnior, seja bem-vindo aqui ao FM 103.9. O senhor é a pessoa mais querida do momento. Seja bem-vindo. Que bom, obrigado. Obrigado, Sandra. Obrigado a toda a equipe aí da Rádio Fiel FM. Estou muito feliz, né, de ter chegado a esse momento aqui. Eu creio que vai ser um tempo maravilhoso. Com certeza. Pastor Antônio Júnior, eu queria dizer que tem muitas pessoas que lhe amam de verdade, né? É engraçado que eu estava conversando aqui com a gente sobre isso. É muito cativante a maneira do seu ser, porque sem conhecer as pessoas ficam naquela ansiedade, naquela coisa, tem um amor especial. E é engraçado essa empatia que a pessoa tem sem até conhecer pessoalmente, mas todo mundo estava atento e ligadinho por esse dia. Então eu queria que o senhor conversasse um pouco com a gente. O senhor é de São Sebastião Paraíso, não é isso? Sou. A terrinha mesmo, glória a Deus, né? Que bom. Então estamos falando com gente da terrinha, falando para todas as cidades aqui dos arredores, afinal de contas para o mundo inteiro, porque a gente está na internet e tem gente lá na África que nos ouve através do pastor do Apóstolo Walter, né? Tem as pessoas que acompanham a Fiel, tem gente também lá em Boston, minha amiga Débora, e as pessoas também que são conhecidas nossas lá em Curitiba. Então nós estamos aqui para o mundo. Glória a Deus por isso. E agora a gente vai saber do nosso querido pastor Antônio Júnior. Eu queria primeiro começar com uma pergunta antes de falar sobre o seu testemunho. Como é que é? O senhor como um rapaz novo, um rapaz de Deus nessa idade, né? Carinha de bebê. Assim. Não, mas tem carinha de bebê. 38 anos. Mas não dá tudo isso não. Entendi, rapaz novinho. Tem uma carinha de menino. Como é que é viver esse momento, assim, que a gente sabe que isso é considerado, até alcançado, que é uma bênção para o mundo inteiro, né? O senhor tem alcançado ser uma das primeiras pessoas mais visualizadas, mais assistidas na internet. Como é que estar nessa posição de destaque tão grande? Eu sei que tem a honra agora do nosso Deus, mas eu queria que o senhor falasse como é que Deus fez esse trabalhar, como é que isso aconteceu na sua vida. Eu vejo que o trabalhar de Deus, primeiro ele é às escondidas, no oculto, e assim como aconteceu com Davi, ele era um simples pastor de ovelhas, e ninguém dava nada para ele, era o menor da casa ali, só que um dia, né, Deus virou a chave na vida dele, porque já era o propósito de Deus. E o interessante é que Davi não mudou o jeito dele. Ele era o mesmo antes, o mesmo depois de ter se tornado até mesmo rei de Israel, porque o trabalhar de Deus com certeza foi muito grande na vida dele, então ele não tinha motivos para se gloriar, para se envaidecer. Então hoje eu vejo que valeu a pena cada deserto que eu passei, cada dificuldade, cada luta, questionamento que eu tinha. Hoje eu entendo tudo isso, sabe? E eu procuro usar isso, as minhas experiências, para mostrar para as pessoas que elas também podem sair dessa situação. Que Deus, no momento certo, Ele pode agir em favor delas. E eu vejo que um fator assim, que a gente vê com muita clareza no senhor, pastor, é a sua humildade. Né? A humildade é uma coisa que eu creio assim, está no coração de Deus, porque nada disso fez o senhor mudar de posição nem nada. Eu acompanho todas as coisas que o senhor faz em relação aos podcasts, onde o senhor vai, onde é entrevistado, e eu vejo que tudo é com muita clareza, muita simplicidade, com muito carinho. Então, eu sei que essa é a chave do segredo com Deus, né? Deus dá graça aos humildes, né? Que resiste aos soberbos. É verdade. Então, é uma coisa que eu procuro ficar sempre atento, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte: se você tem que ficar criando uma imagem, tentando manter uma postura diante das pessoas, talvez você ainda não esteja no ponto, porque quando Deus trabalha na sua vida, você começa a agir de forma natural. Entendeu? Você não tem que tentar passar uma imagem, você é aquilo e pronto. Então, é aquilo que eu falei, foram tantas experiências que eu vivi com Deus, de momentos bons e ruins, muitas vezes solitário, né, passando, orando sozinho, chorando sozinho, e aquilo tudo Deus foi trabalhando, sabe? Para que quando viesse
a promoção, vamos dizer, quando Deus começasse a exaltar a pessoa para que o nome dele seja glorificado, né? Para que o meu coração não mudasse, né? Então, infelizmente, é o que tem acontecido muitas vezes, né, no nosso meio. Tantas pessoas soberbas se perdendo, né? Se perdendo no meio do caminho. Às vezes começam com um simples sucesso e dali já perdem o rumo da história, né? Exatamente. Eu já acompanhei muito caso assim em relação à música, né? Principalmente na área da musical, é muito triste isso. Vai perdendo a missão. Inclusive, a mensagem que se você me permitir, eu trouxe aqui uma passagem bíblica. Sim. Que fala exatamente sobre isso, entendeu? Mas depois a gente... Tá, você vai ter pouco tempo. Eu queria também dizer uma coisa assim, pastor Antônio Júnior, que uma coisa que eu admiro muito nas suas postagens do YouTube é porque o senhor fala com muita simplicidade, qualquer criança que lhe ouvir entende. O senhor tem uma didática fantástica, assim, é muito de Deus. E eu até lhe falei da outra vez, tem um rapaz lá em Brasília que ele tem um garoto de 10 anos, a mãe dele falou assim, na primeira vez que eu viria, né? Eu disse, olha que legal, vou mandar meu filho, que ele adora o pastor Antônio Júnior, ele assiste direto, o menino tem 10 anos. E eu disse assim, gente, que coisa linda, nossa, né? Aí eu fui assim, comecei a olhar, assim, assistir os seus vídeos, né? Os que são ciência de oração, os que são mais históricos, são outros temas, e vi assim, com a praticidade, com o dom da didática que você tem de falar de uma clareza que qualquer criança entende. Isso mesmo é um dom de Deus, né? E a gente fica muito feliz por isso, porque, meu Deus, quando Deus levanta uma pessoa como o senhor, como ele tem levantado, que tem alcançado tantas pessoas, e eu vejo que pelo próprio WhatsApp, você vê que apesar de ser pessoas que moram aqui perto, tem a menina de Santa Marta de Aquino que estava ansiosa, a Jennifer, ela, eu adoro o pastor Antônio Júnior, adoro assistir, não quero perder onde que ele for. Ela já visualizou aqui que eu já tinha avisado. A gente nota que as pessoas, todas elas, têm um carinho especial. É um sentimento, assim, como se fosse da família, tá entendendo? E não deixa de ser, família de Deus, né? Exatamente. E é muito linda essa conquista, porque você vê que além do trabalho, é uma coisa que penetra nos corações, que faz transbordar essa simpatia, esse amor, essa naturalidade e essa simplicidade. Agora o senhor pode ficar à vontade. Tá bom. Então, essa simplicidade, assim, é porque quando eu comecei na caminhada com Deus, eu tinha muita dificuldade de entender a Bíblia, e muita dificuldade também de entender os planos de Deus. Eu não sabia se Deus estava chateado comigo, se você estava me aprovando. Eu tinha muito medo, dúvidas. E tem um versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 1, que fala que Deus primeiro nos consola em todas as nossas tribulações, para depois nós consolarmos os outros nas tribulações que eles estão passando. E eu entendi que o Espírito Santo ele age dessa maneira. Primeiro, ele te permite passar por vários tipos de situações e você ganha a maturidade, a experiência, e depois ele vai colocar pessoas no seu caminho que estão passando por aquilo que você já passou. E com isso você fala numa naturalidade, numa ousadia, numa certeza tão grande, porque você já passou por aquilo ali, você sabe como é que é. Então, eu vejo que é isso que o Espírito Santo faz nas minhas orações, que eu coloco no YouTube, nas mensagens, porque eu já vivi aquilo ali. Então, é como se eu já enxergasse. Mas o senhor concorda comigo que muitas pessoas também, tem muitos pregadores, mas nem todo mundo tem esse detalhe que o senhor tem, está entendendo? Eu vejo que existe uma unção especial, assim, é do pastor Antônio Júnior. A gente sabe que com Deus trabalha de maneira diferenciada com cada um, né? Exatamente. E a gente vê isso com muita clareza na sua vida, sabe? Então é muito bonito porque, nossa, tem milhões de pregadores. Mas assim, né? Essa pitadinha de sabor diferenciado. Eu sei que o senhor é um menino dos olhos de Deus. Amém, que bom. Eu creio. E a gente vê a diferença nas pequenas coisas, né? Nessa conquista, porque conquistar corações como o seu conquista é diferente. Você sabe que tem algo diferenciado, porque tem pessoas assim, eu não gosto. As pessoas ficam às vezes analisando, mas a gente vê de uma maneira generalizada. Quando eu vim para cá, eu já acompanhava o senhor lá em Brasília pelo YouTube. E eu não sabia que o senhor era daqui. E aí eu estou aqui, aí meu filho me disse, mãe, você sabia que o pastor Antônio Júnior é daí de Santa São Sebastião do Paraíso? Eu digo, não, sério, filho? Mas ele é dessa terra. Eu não acredito. Né? Então foi uma surpresa para mim. E do meu filho já sabia, todo mundo acompanha, quer dizer, a gente fala de Brasília bem aqui, tem gente lá do outro lado do mundo também. Né? Que tem esse mesmo carinho, que tem essa conversa. Uma vez eu recebi uma carta de uma moça lá na Suíça. E na carta ela falava assim, que a família inteira se converteu. Sabe? E ele nunca era de religião nenhuma. E
Então, assim, não tem explicação, né? Muitos pastores já me procuraram, perguntando, mas o que você faz? Qual é o segredo? E aí eu falo, inclusive a minha esposa até, ela falou assim, ó, quando alguém te perguntar isso, você responde que é o algoritmo de Deus. Porque não tem explicação. A pessoa está passando uma luta, parece que Deus põe o vídeo bem na frente dela, sabe? Então, eu vejo que é porque eu estou cumprindo um chamado de Deus. E cada um tem o seu chamado, tem uma área que Deus vai usar. No seu caso aqui, a rádio, quantas pessoas, né, estão sendo abençoadas? Com certeza. Você não tem noção, você não conhece as pessoas, mas elas te conhecem. É verdade. Então, é o mesmo caso meu, né? Eu não sei para quem eu estou falando. Eu tenho uma cabine lá onde eu gravo as orações. Eu me fecho lá, fecho o olho e vou falando, né? Mas eu observei esse detalhe, a simplicidade com que você fala, que é de fácil entendimento para qualquer pessoa, qualquer criança. E quando a minha amiga falou que o filho dela de 10 anos era seu fã, eu disse, meu Deus do céu, que coisa linda. E essa criança, né, tem lá até os problemas familiares que vivem, então assim, eu noto que é um socorro, sabe? E é muito lindo, é um refrigério. E a gente fica muito feliz assim, gente, que coisa linda. Essa grandiosidade que Deus vai soprando através do Senhor. É muito lindo a gente imaginar quantas vidas são alcançadas. E de maneira assim, né, literalmente sendo um socorro. Né? Interessante que tudo isso aí, Deus já falava comigo, sabe? Uma vez eu estava na igreja, eu sou aqui da igreja, perto do Correio. Presbiteriano, né? Ali quem coordena é o pastor Dimar, né? E eu ajudo ele, auxilio ele. E aí, uma vez a gente estava no vigílio de oração lá dentro, e uma irmã veio orar por mim, e colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, fui orando em línguas, e o fogo foi descendo, e essa mulher não parava de chorar, e ela falava, nossa, eu não estou conseguindo ver o final desse ministério, que Deus vai colocar na tua mão. É algo muito grande, sabe? E a partir dali, nossa, muitas igrejas que eu ia, Deus levantava alguém e sempre falava a mesma coisa, sabe? Sim. Então, eu vejo que para muitos Deus dá muito, só que também vai ser cobrado, né? Então é uma responsabilidade muito grande. E eu simplesmente procuro nem pensar nessas coisas, sabe? Eu penso em cada um, em cada pessoa, individualmente, sabe? Não olho lá 10 milhões de seguidores. Eu olho para uma pessoa porque eu sei que na verdade o que conta para Deus é isso, né? Cada pessoa tem a sua particularidade, as suas necessidades. E é muito bom saber que a gente é canal de bênçãos, que a gente está diminuindo a dor de alguém, né, pastor? Nossa, não tem nada melhor. E uma coisa que a gente vê assim, o segredo também que eu vejo, é você ter uma postura única. Tem pessoas que andam dentro da igreja, é outra coisa fora da igreja. Eu já tive experiências horríveis assim com pessoas, quando eu trabalhei naquela hospital durante muito tempo, e às vezes, eu queria trabalhar com fulano de tal, aí ia lá um pastor, aí você vê assim, fora era famoso, conhecido, pregador, era do fogo e tudo, uma palavra abençoada dentro, era uma pessoa que, nossa, dá rogeriza da gente ver. Eu disse, não acredito. Né? Então é muito ruim quando você vê essa pessoa ter vidas separadas, né? Na rua é uma coisa, em casa é uma coisa, na igreja é outra coisa. Pois é. Né? E eu sei que isso é um segredo assim, de Deus, assim, do valor do que o Senhor tem, porque o Senhor é simplesmente Antônio Júnior, em qualquer situação. Né? Na verdade, o pessoal me chama até de Juninho, né? Juninho, Os mais íntimos, né? Assim, pode. Pode. Eu coloquei pastor, eu já até contei isso várias vezes, né? Porque antes era PR, né? Ah, tá. Aí o pessoal falava, nossa, padre, suas mensagens são uma bênção, são muito lindas, você é de qual paróquia? Aí eu não entendi por que todo mundo me chamava de padre, né? Aí depois eu fui cair a ficha, né? Que era por causa do PR. E a sigla de padre é PE. Aí eu tive que trocar e troquei. Para trazer esclarecimento para tudo, né? Exatamente. Mas de certa forma, às vezes é bom mesmo ter assim a questão do pastor, porque precisa se respeitar a unção que está sobre a sua vida, né? Então, assim, a gente sabe que a gente nunca vai faltar com respeito, mesmo chamando de Juninho, porque a gente olha assim, é meu filho, mas a gente sabe assim que tem essa honra também de Deus na sua vida, isso é muito lindo. A gente fica, eu literalmente estou me sentindo assim, muito privilegiado de estar do seu lado, conhecendo de perto e tudo isso que o Senhor representa para tantas pessoas, né, cumprindo um chamado tão bonito. Durante a nossa caminhada com Cristo, a gente vê muita coisa que entristece o nosso coração. O que mais tem é gente ferida, né? Decepcionada com a igreja, com a liderança, com os próprios irmãos na terra.
E quando a gente vê uma pessoa que está andando, caminhando, está sofrendo, a gente, oh, glória a Deus, né? Alcançando. E a sua vida tem sido isso para muita gente. Pastor Antônio Júnior, eu sei que o senhor quer ler uma palavrinha aí para a gente, mas eu queria que antes você contasse um pouquinho do seu testemunho. Tá. Eu não vou lhe explorar muito não, só aquilo que o senhor quiser contar, tá? Eu quando começo a falar, não paro mais, tá? Eu vi que lá na casa foram quase 10 horas. Eu nem percebi. Eu não assisti todo. Pois é, mas é porque é gostoso, né? Quando se fala de Deus, a gente não tem mais vontade de parar. Exatamente. Eu digo assim, conversa de crente se torna vigília. Se você não parar, entra pela noite e vai embora. É verdade. E então, eu vejo assim que eu não servia, quando eu me converti, eu não servia para mais nada, a não ser falar de Deus, sabe? Porque eu venho de uma família onde meu pai é muito empreendedor. Meu pai, eu acho que muita gente que está me ouvindo conhece meu pai, é uma figura muito conhecida aqui no Paraíso. Ele é conhecido como Toninho da Telefone. Toninho da Telefone. Tinha uma loja de fotografia, tinha várias, né? E ele sempre foi fotógrafo. E ele sempre quis que eu tocasse a profissão dele, tirar fotografia, só que até hoje eu não consegui tirar, eu acho muito difícil. Isso é bem comum, né, de pai querer que o filho continue com o legado, né? E aí eu tinha essa frustração, porque eu não conseguia, sabe, ser do jeito que ele queria. E se não bastasse isso, na minha adolescência eu me tornei rebelde, né, aquela vida assim de bagunça, de festa, de mexer com droga também. Então dei muito trabalho, meus pais, né? E eu fico imaginando o quanto que eles passaram por lutas assim, por ver que eu estava daquele jeito, mas é que eu tinha esse vazio, sabe? Sei. Aquele vazio existencial que todo mundo tem. E eu preenchia com essas coisas, com bebida, né, com farra. Só que eu sempre tive essa curiosidade pelas coisas espirituais. Sei. E lá em casa, todos nós éramos espíritos, e eu era o único que nunca tinha tido experiência nenhuma. Nunca tinha visto nada, ouvido nada. E tinha curiosidade de ouvir? Muita. E aí, eu até conto, né, no meu testemunho, quando eu tinha uns 14 anos, não lembro se era 10, 12 ou 14, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero te conhecer. E aí, eu esqueci, né, daquilo, mas Deus não esquece, né? Uhum. E aí, o tempo passou, e quando eu fiz 17 anos, eu não tinha costume de orar, nunca tinha lido a Bíblia, mas eu estava solteiro ainda, e para minha idade, né, ser boca virgem, que é o que a moçada falava, era um absurdo, né? Porque até então não tinha ficado com ninguém. Claro. E aí, aqui em Paraíso estava a internet, estava fraco ainda a internet, o sinal, né? E começou o pessoal a acessar chats, bate-papos na internet. Uhum. E tinha um bate-papo do UOL, que eu entrava muito para conversar e tal. Aí naquela noite eu fiz um pedido, falei: Deus, me arrumou uma namorada. Não, eu não estou aguentando mais. E aí pedi uma namorada. Naquela mesma noite, você acredita que eu conheci uma moça numa sala de bate-papo de São Paulo? E aí fui gostando da moça, de conversar com ela. Por fim eu já estava querendo namorar com ela, mas conheci ele em questão de minutos. E a moça tinha acabado de mudar para Paraíso. Nossa. Aí eu vi como um sinal, né? Sei. E fui lá e conheci ela, e começou a fluir, dar certo o relacionamento. E a família dela ia em terreiro de Umbanda, de Candomblé. E eu já era espírita. Então, para mim, não mudou muito, né? Eu pensei, eu vou lá conhecer. Só que minha família ficou preocupada, porque já considerava-se uma coisa mais forte, né? Resumindo, só sei que nós começamos a ir nesses terreiros e tal, e em um deles ali que a gente estava, o pessoal começou a tocar os abatuques e tal, e uma das entidades veio falar com a gente. E só falou coisa boa. E ele falou: nossa, moça, olha, você é um menino tão bom, tira esses brincos aí, você tem 8 brincos, né? Eu tinha 8 brincos, né? Nossa, não sou orelha. Não, nas 2 orelhas. 4 brincos em cada orelha. E ele falava assim: olha, seu pai não deve gostar disso, você não quer agradar seu pai? Então ele acertava muita coisa. Muito convincente. E eu ficava encantado com aquilo. Uhum. E ele falou assim: olha, vocês formam um casal tão bonito, vocês dois, faz de tudo para dar certo, viu? Para com as discussãozinhas e tal. E ele falou assim: nossa, tanto casal divorciando, né, separando. E aí ele começava a dar uma cisada assim, meio macabra. E hoje a gente entende, né? Que o Chico batalha fortemente, né? Para destruir casamento. Com certeza.
E aí ele falou assim, olha, eu vou dar o meu nome. Quando vocês precisarem de ajuda, qualquer coisa que seja, vocês vão me invocar. E eu vou lá e vou resolver a situação na hora. Aquilo para mim foi o top das galáxias. Eu pensei, resolvi minha vida. Nunca mais passo por Tem um ajudador agora. Tem um ajudador. Só sei que depois que a gente saiu dali, aquela semana virou um inferno. Nossa, minha vida, eu fiquei assim em depressão. Parecia que tinha uma nuvem escura sobre a minha cabeça. E eu só pensava em me matar. Eu pensava, um caminhão vai me atropelar, alguma coisa vai acontecer de ruim comigo. E tudo para que eu chamasse aquela entidade. Sim. Na verdade era um demônio. Só sei que a luta foi tão grande que eu fui embora para casa mais cedo, saí da loja do meu pai. E eu entrei no quarto e eu pensei, vou chamar agora. Só que quando eu fui ajoelhar, eu senti alguma coisa falando comigo, não sei explicar. E ele falou assim, não faz isso porque não é de Deus. Falou desse jeito assim. Bem claro. Bem claro. Hoje eu sei que já era o Espírito Santo me guardando. E aí eu não fiz. Só que a minha ex-namorada, que já é ex, né, eu separei dela, ela invocou essa entidade. Eu não sabia disso. Fui descobrir anos depois, quando eu entreguei minha vida para Jesus, aí eu fui falar de Deus para ela e eu perguntei, e aquela vez, aquela semana que a gente, né, tal? E ela contou que ela chamou. Só sei que ela me ligou e falou assim, Juninho, vem aqui agora, preciso conversar com você. E ela estava chorando, só sei que ela me falou que estava com uma dor de cabeça terrível, não sabia o que era, e ela estava vendo a mãe dela. Só que a mãe dela já tinha morrido, fazia 5 anos, e ela estava vendo a mãe dela nos cômodos da casa. Como é convincente as trevas, né, pastor? Meu Deus do céu. Impressionante. Ele é muito astuto. É. E aí, ela falou assim, ó, eu só sei que nós temos que terminar, não vai dar certo não. Aí na hora eu tomei um baque, porque a gente tinha planos, né, para o futuro. Só sei que eu saí de lá muito triste, mas ao mesmo tempo, no meio do caminho eu estava ali perto do Zezé Amaral, de bicicleta, e aí eu lembrei de Deus, eu lembrei que eu tinha feito uma oração pedindo uma namorada. E aí eu agradeci, eu pensei, eu vou rezar o Pai Nosso em forma de agradecimento. E eu comecei a rezar o Pai Nosso agradecendo, né, por Deus ter respondido. Isso com 17 anos. Com 17. Que coisa linda. Simplicidade no seu coração. E pureza, né? Que 17 isso. anos porque no meio desse tumulto você tinha essa sinceridade. As pessoas com sempre Deus. falavam que, tipo, o meu coração era bom, só que as atitudes que eu tomava que não era, entendeu? E, então eu andava com mau elemento, sabe? Mas isso faz parte desse período da adolescência, que é muito Também, turbulento. Né? É muito turbulento. Mas hoje eu vejo também que o mal estava me influenciando, sabe? E aí, eu rezei o Pai Nosso. Na hora que eu terminei, eu ouvi uma voz. Eu nunca tinha ouvido, como eu falei, eu nunca tinha experimentado nada do sobrenatural. E essa voz falou muito forte comigo. E era Deus, sabe? E ele falou, meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. E eu só sei que eu chorei muito ali, senti uma paz, nunca tinha sentido nada parecido, nada. Foi uma coisa incrível, assim. E eu não tinha o costume de chorar, sabe? Eu ia em velório, não chorava, nada me fazia chorar, porque eu tinha esse coração mais duro, sabe? Mas eu chorei muito, assim. E eu tomei um susto comigo mesmo. Gente, o que aconteceu comigo, né? E eu cheguei em casa, enxuguei as lágrimas ali, não falei com ninguém. Na manhã seguinte, fui para aula, contei para os meus amigos, eles começaram a rir da minha cara, tirar sarro comigo. Onde já se viu? Você acha que Deus fala com as pessoas? E ainda mais falar com você, né? Que eu era o mais bagunceiro lá da turma. Só sei que esses amigos meus fizeram de tudo para eu esquecer isso. E aí começaram a me pagar para ir em festa. Começaram, copo de cerveja que eles colocam na tua mão, assim, é bem, sabe? Jogando pesado. Porque o inimigo queria que eu esquecesse aquela experiência. Só sei que eu fiz 18 anos, aí eu tirei carteira de motorista, e eu tinha um primo na adolescência que eu saía junto com ele. A gente era muito parceiro, né? Você já deve ter ouvido a história, E aí eu lembrei, né, que quando a gente era solteiro, a gente não ficava com nenhuma menina, né, das que a gente queria, porque eu tomei o meu visual, quem ia aguentar, né, um visual desse? Camiseta de rock pesada, unha preta, cabelo vermelho, assustador, roupa rasgada, um monte de colar, brinco, anel. Não dá nem para imaginar isso. Então,
Glória a Deus por isso. Então, e eu rasguei todas as minhas fotos depois que eu me converti, certo. você acredita? Acredito. Só que depois eu arrependi, eu pensei, nossa, eu podia mostrar essas fotos, porque o povo não acredita. Mas, né, foi Mas no melhor momento isso ali tá o que eu também. queria vincular do passado. Eu tá? sei. E aí eu lembrei do meu primo, e a gente tinha esse plano, quando a gente pegar um carro, aí a situação vai mudar, né, a ideia nossa. Aí fui lá, encontrei com ele, e realmente ele estava diferente. E ele estava lendo a Bíblia, ouvindo louvor, ouvindo, na verdade, um rock cristão, né, a banda Resgate. Eu tomei um susto e comecei a tirar sarro com ele. E eu falei, PH, você vai virar pastor desse jeito, cara. Larga a mão disso. E ele falou assim, Juninho, se você permitir, eu vou te contar o que aconteceu comigo. E Jesus mudou minha vida. E aí, eu tomei um susto, não quero saber disso não, vamos sair, vamos pra boate e tal. E ele não quis. E eu saí sozinho, fui comer um lanche, acabei nem indo na boate. No dia seguinte, eu peguei no pé dele. E eu falei, cara, eu te conheço mais do que qualquer outro. Você vai contar o que aconteceu, ué. Você não era desse jeito, ué. Que isso? Ficou certinho, santinho de uma vez, da noite pro dia. E aí ele abriu o jogo e ele me falou, né, que teve um encontro com Deus e agora está lendo a Bíblia, agora ele está buscando uma mulher de Deus, está esperando pela pessoa certa. Eu achei aquilo assim, coisa de outro mundo. Eu não conhecia ninguém que era daquele jeito, sabe? E eu vi que era sincero, não era fingimento. Então, eu voltei para Paraíso e só sei que eu fiquei tão impactado que eu pensei, eu vou montar uma banda evangélica. Eu já tinha uma banda de rock no mundo, de punk rock, só que nunca dava certo, nunca ia para frente. Eu pensei, vou montar uma banda evangélica. Só sei que ele não acreditou, porque tudo que eu começava não terminava, eu era muito fogo de palha. E quando eu voltei, realmente, eu não conseguia viver a vida que ele tinha, porque eu não tinha o Espírito Santo ainda. Eu precisava de Deus, né? Então eu queria sozinho me tornar evangélico, mas é mais do que mudar de religião, né? É viver um relacionamento com Deus. Então eu não conseguia, eu me frustrava, por mim eu já não queria saber mais disso. Eu também não tinha uma Bíblia para ler, não sabia como orar. Eu só queria ser que nem o meu primo. Eu achei bonito o jeito dele, tão novo, né? Querendo uma vida daquela. E aí, o tempo passou e eu fui me encontrando com ele. Deus foi preparando os encontros com ele. Às vezes eu que tinha que ir lá na cidade dele, Carmo do Rio Claro. Às vezes ele que tinha que vir. Até que um dia ele veio. Nós ficamos passeando aqui no centro de Paraíso. Ele tinha umas coisas para resolver. E tinha uma lojinha evangélica aqui perto do calçadão. E ele entrou naquela lojinha. Eu pensei, gente, o homem mudou de vida mesmo. Porque, né, tá querendo até ouvir CD, música evangélica, comprar mais coisas, né? E aí eu ficava só observando. Mas eu sabia que eu não ia dar conta de viver daquele jeito. Aí à noite nós fomos sair, fomos no Chopin. Chegamos lá, ele pediu uma Coca-Cola. Não, aí eu falei, parou. Chega. Porque eu pensei, vai pedir uma cerveja, no mínimo, né? E ali começamos a conversar de novo. Só sei que naquela noite realmente já era de Deus, né? Foi preparado. Porque nós fomos para a casa dele, ficamos a noite inteira, a madrugada inteira conversando. Ficamos até as 10 horas da manhã. Não dormimos, não tomamos café. Nossa, e eu senti uma paz, assim, não sei, né? Era Deus. É o melhor encontro da nossa vida, né? Só que eu ainda não tinha me entregado ainda, sabe? Estava só ouvindo. E aí, em tudo ele respondia na Bíblia, né? Principalmente sobre a minha religião, que era espírita. E aí, ele falou, Juninho, agora você precisa se arrepender, cara. Você precisa mudar de vida e entregar sua vida para Jesus, porque senão você não vai para o céu, cara. E a partir daquilo ali, para que ele foi falar isso? Me deu uma paranoia. Eu pensei, eu vou morrer, o carro vai me pegar, não vai dar tempo, vai ter uma bala perdida aqui em Paraíso. Só sei que era no meio da semana. Eu comentei com um primo meu que trabalhava na loja do meu pai. Comentei que eu estava querendo ir na igreja. Na hora ele falou, Juninho do céu, você não vai acreditar. Tem um pastor que eu encontrei esses dias, fui tirar foto na casa dele. Ele me deu uma Bíblia com o telefone dele. Ele falou que o dia que eu precisasse era só ligar para ele. E eu falei, vai buscar agora na sua casa essa Bíblia. Ligamos para esse pastor. O pastor falou, olha, vem no domingo. Vocês vão gostar mais, tem música, tem jovem. Mas a gente estava com sede, sabe? E ele também estava. E aí nós fomos no mesmo dia, que era quarta-feira.
Chegamos lá na porta da igreja, aí eu tomei um susto. Eu pensei, eu fui longe demais, porque a igreja estava orando, estava fervorosa. Era uma igreja presbiteriana, a segunda é presbiteriana, que é lá no Cristo Rei, no bairro Cristo Rei. E o povo estava orando alto, e eu pensei, gente, esses povos põem a mão na nossa cabeça, cara, não sei o que vai ser, vamos embora daqui. E fomos embora, sabe? Só que aí foi passando os dias, e eu com aquela curiosidade, e eu pensava, será que todo cristão, todo crente é igual meu primo? Firme assim com Deus, né? Eu queria conhecer esse povo. Sim. E aí nós fomos no domingo. Aí foi eu, o Marco Aurélio, esse amigo meu, e o Bruno, um outro amigo que era da banda quando a gente tinha. Só sei que chegamos lá na igreja, o Bruno já mirou numa menina lá, hoje está casado com ela, né? Já mirou, é ótimo. As nossas intenções não eram as mais corretas, né? Mas estava valendo, Deus sabia como fazer. Exatamente, isso. Deus não julga a gente, não joga pedra. E aí eu comecei na igreja, e comecei a gostar, mas não contava para ninguém, porque se eu contasse ia ser uma vergonha para mim, seria muito caretice, né? E como eu não tinha costume nem de falar de Deus, de nada, imagina ir na igreja dos crentes, né? Dos evangélicos. Nossa, esse seria o cúmulo. Aí continuamos indo, e só sei que o inimigo foi se levantando muito problema foi chegando, e eu comentava com o pessoal da escola que eu estava vivendo uma batalha muito grande, porque um lado me puxava para as coisas de Deus, outro lado me puxava para as coisas do mundo. E eu comentava essas coisas com eles, ninguém entendia o que era, né? Nem eu sabia o que estava acontecendo, mas era uma batalha. Até que um dia as senhoras lá da igreja me chamaram para ir numa vigília de oração, e eu fui. Só sei que até mesmo naquele dia do convite, nosso inimigo tentou de todas as formas. Inclusive tinha uma menina que ficou louca para querer ficar comigo, e é uma menina que eu sempre gostava dela assim e tal, e eu tive que tomar essa decisão. E eu decidi, não, quer saber, se essa menina quiser ficar comigo, vai ficar outro dia. Hoje eu vou nessa vigília, eu quero saber como é que é isso. E aí foi que ali tudo mudou, né? Porque eu cheguei na vigília, estava todo mundo reunido, orando, e alguns chorando, outros sorrindo, né? Alegres assim. E isso numa segunda-feira. Aí eu pensei, gente, esse povo é doido mesmo, não tem explicação. Que mundo que esse povo vive, cara. Na plena segunda-feira, podia estar em casa descansando, tá aqui, tocando violão, teclado. E aí teve uma moça que inclusive estava na minha frente, essa moça começou a orar em línguas, e começou a rir, e não parava de rir. Aí os amigos meus, né, eles falaram assim, Juninho, tá vendo? Você lembra aquele dia que você riu da mulher lá na igreja? Agora ela tá rindo você aí, ó. Era uma moça que cantava, não cantava tão afinado na igreja, eu rachei o bico de rir na igreja, não dei conta. Ainda não tinha transformação aí, ó. Na verdade a moça já estava cheia de Deus, né, buscando a Deus. E aí ficamos lá, totalmente dispersos, né? Só achando bonito, achando interessante, mas nem se envolver com aquilo de jeito nenhum. E esses amigos meus chamaram eu para sair de fininho ali, porque estavam já servindo as comidas, né? Pãozinho de queijo e tal. Eu não sei explicar, mas na hora me veio uma força assim, foi Deus, né? E eu virei para eles e eu falei assim com ousadia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Deus vai falar comigo agora. Eles tomaram um susto assim e deixaram eu lá sozinho. Ué, então tá bom, fica aí. Na hora me veio um arrependimento tão grande. Eu pensei, gente, por que eu fui falar isso? Agora eles vão achar que eu quero me converter. Por que eu falei isso, gente? Agora eles vão querer que eu... Né? Conflito, né? Um conflito enorme. E aí, eu continuei lá sozinho. Só que aí meu corpo começou a tremer muito. E eu não estava entendendo. E eu pensei, eu estou morrendo. Porque assim, tá calor, não era para eu estar assim, tremendo desse jeito. E eu tremia tanto que eu comecei a ficar com o desejo de ajoelhar. Mas eu pensei, eu jamais vou ajoelhar diante desse povo aqui, senão eles vão achar que eu quero me converter. Então, era um conflito mesmo. Ao mesmo tempo eu queria, mas ao mesmo tempo eu não queria mudar de religião, eu tinha muitas dúvidas ainda. Só que foi naquele momento que aí entrou um moço na minha frente, bem perto assim, abriu a Bíblia e começou a pregar. Era o pregador da noite. E ele começou a falar dos discípulos que estavam no barco, e Jesus dormindo na proa do barco, e veio uma forte tempestade, e os discípulos começaram a chamar Jesus desesperados. E eles falaram, mestre, o senhor não se importa que nós pereçamos?
que a gente morra nesse lugar, né? E Jesus simplesmente acordou, acalmou a tempestade e eles ficaram maravilhados. E foi ali que aí Deus começou a falar comigo. E Deus usou esse moço, né? Inclusive era da nossa igreja, presbítero, e ele começou a falar: olha, tem um jovem aqui que a sua vida está assim, ó, turbulenta. Parece que as águas do mar vão te afogar, te joga de um lado para o outro, sua vida está uma bagunça, nada está dando certo, é uma guerra espiritual, uma luta na sua mente. E foi falando. Você tinha certeza já que era com você quando ele começou a falar? Não, foi certeiro assim, ó. Foi como se fosse uma flecha, acertou o alvo. Sei. Só que aí eu pensava: gente, quem contou da minha vida para esse homem? Não tem cabimento. Já falaram tudo para ele, o que está acontecendo comigo, mas era uma coisa muito forte. Uhum. E aí, naquele momento, eu fechei meu olho assim, meus olhos, e eu ouvi aquela voz que eu tinha ouvido alguns meses atrás, onde ele falou: eu tenho uma obra grande, você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. E ele falou assim: meu filho, você precisa se arrepender. Eu só sei que passou um filme na minha cabeça ali, não sei quanto tempo durou, mas me veio cada erro que eu cometi, cada vez que eu desobedeci meus pais, me veio a primeira vez que eu fumei maconha, aqui perto aqui do calçadão, as vezes que eu baguncei, tudo foi passando assim, ó, um filme na minha mente, e eu fui me arrependendo de tudo, até que chegou esse momento, né, que eu mexendo com droga assim, na minha mente, eu pensando, né, e eu falei: Deus, eu só não arrependo da maconha, Deus, porque assim, é natural, e foi a melhor fase da minha vida, eu gostava, não me arrependo. E aí na hora fez um silêncio, e eu estava sentindo a presença de Deus, assim, como se Deus estivesse falando comigo, assim, e de repente ficou quieto. Aí eu me lembrei, às vezes a gente fala assim de Deus para as pessoas, a gente acha que foi em vão, a pessoa não prestou atenção, mas eu me lembrei do que o meu primo falava, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Naquela hora eu pensei: eu preciso me arrepender mesmo, porque existe um bloqueio aqui. Na hora eu falei: Deus, por amor ao Senhor, eu abro mão de tudo que eu vivi de errado, eu te peço perdão, e Jesus, eu entrego a minha vida. Naquela hora foi a hora que o Espírito Santo entrou dentro de mim, porque eu senti uma paz tão grande, e eu comecei a chorar tão forte, e eu comecei a correr, e eu abraçava as pessoas, e eu falava: gente, Deus acabou de falar comigo, Deus falou comigo, e só sei que agora eu estou com Ele. E eu comecei a orar, e me vinha palavras para eu orar, como se eu já fosse pastor há muitos anos, tinha facilidade, e fui orando, fui vendo pessoas da minha família, sabe, eu lembrando dos meus primos, tantas pessoas ali perdidas, e eu senti uma compaixão, um amor tão grande. A partir dali minha vida nunca mais foi a mesma. Glória a Deus. E aí eu saí, eu indo embora da vigília, estava muito escuro, todo mundo, cada um entrando no seu carro, eu olhei no meio do mato assim, e eu vi um bruxo ali. Eu nunca tinha visto nada. O diabo se manifestou ali, no meio do mato assim, eu vi um senhor, um velho assim, com um chapéuzão, ajoelhado, agachado assim, olhando para mim, e era só eu que via. E aí a moça que estava comigo, a Graciele, filha da Fátima, lá da segunda igreja, ela falou assim: Juninho, isso é do inimigo, está amarrado em nome de Jesus, não aceita. Ela não. chegou a ver também? Não, eu contava para ela, e ela não via. A partir dali, eu pensei: agora já era, agora eu entendi, realmente eu estou no caminho certo. E aí nunca mais parei, né? Porque aí Deus foi fazendo uma limpeza na minha vida, a área externa, assim, Deus foi mudando tudo. Eu colocava meus brinques, não sentia bem de jeito nenhum, roupa escura que eu usava, mandei minha mãe trocar tudo, e eu só sei que foi uma transformação assim, ó, da água pro vinho. E aí todo mundo percebeu, né? Lá em casa, até minha irmã assustou muito, e ela chegou a falar assim: nossa, Júnior, você deixou o seu primo fazer sua cabeça, né? Você foi fraco, né? Você abandonou sua religião. Então assim, hoje a minha irmã é convertida. Glória a Deus. Minha irmã hoje ela fala: nossa, hoje eu tava com a cabeça. Mas estava sério, espiritualmente. A gente entende a cegueira espiritual porque a gente já teve ela, né? Exatamente. Então eu tenho sempre esse cuidado assim, que às vezes antes da gente criticar qualquer situação, a gente vê que a cegueira ela é terrível mesmo, terrível. Eu lembro, eu passei também algumas coisas assim como o senhor passou em questão de Umbanda, e eu lembro que eu cantava às vezes músicas que falavam claramente
quem era quem, e eu não entendia, não ouvia, você não ouve, você não entende o que está falando. Olha, Né? Então depois assim, eu lembro assim, gente, a Siqueira Espírita é terrível, porque a pessoa ela peca mesmo sem ter noção do que ela está fazendo. Então tem que ter paciência. E só com o Espírito Santo é que chega para quebrar. A palavra diz que é ele quem faz a mudança, né? Não somos nós. Exatamente. Então tem que ter amor, tem que perseverar. Tem que ser força do Espírito Santo. Eu quando estava aqui pensando em conversar, pastor, quando você disse assim, gente, ele foi tanto canto, todas as mesmas perguntas, as mesmas coisas, mas aí é engraçado, né? Você estava falando, e eu vendo assim daqui todo mundo, o Sidney, da CEMIG, o Edilson Gomes, o Reginaldo Borges, da Sapataria, o Elisamon, a Cirlé, todo mundo aqui assistindo, o Henrique, lá de Ribeirão Preto. E eu fico assim vendo, nada é repetido nas coisas de Deus, né? Cada momento é único, é único. Você estava falando, eu assisti todos os podcasts assim, gente, eu vi detalhes, eu vi diferença, tá entendendo? Gente, parece que vai ser uma coisa tão repetida, assim, uma coisa, mas não é. As coisas de Deus são, cada uma tem um perfil diferente, tem uma dosagem diferente. É verdade. Né? E hoje nós somos aqui abençoados, né, Elias, ao vivo, os nossos ouvintes queridos que estavam ansiosos por essa entrevista. Eu fico muito feliz por todos nós que estamos tendo essa oportunidade de estar aqui do seu lado, sabendo porque, gente, essa experiência da conversão, ela é tão única, né, pastor? Ela é tão única. Porque é o único amor que é transformador, é esse amor de Cristo. É verdade. Tem pessoas que sentem alguma coisa, que sentem assim, como foi o meu caso, ouvir Deus falando comigo. Só que a Bíblia diz que nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos crer que Jesus morreu e ressuscitou e confessar com a nossa boca que Ele é o Senhor. E aí nós já estamos salvos. Eu falo isso porque tem pessoas que ouvem um testemunho desse e a pessoa pensa, nossa, mas eu nunca senti nada, eu nunca presenciei nada, eu nunca ouvi nada de Deus assim. Só que Deus já se revelou a nós. No meu caso, eu creio que foi necessário. Né? Deus sabe como tratar com cada um. Né? Cada um de forma diferente. Né? Então, foi algo que precisou ser mais forte do que as sensações boas que eu sentia com as drogas que eu mexia, por exemplo. Porque é boa, se não fosse boa, ninguém mexia. Exatamente. Né? Só que o cabo final é morte espiritual. Exatamente. Né? O senhor falou uma coisa que eu tive a experiência um dia desse, por exemplo. Uma época eu dizia assim, ainda bem que eu pequei nessa época, ainda bem que eu não era crente, então eu pequei com vontade. Aí eu contando para minha filha assim, filho, eu falava isso, mas a gente tem que se arrepender, porque todo pecado a gente está pecando contra o Senhor, contra o amor dele. Porque ele não nos fez para esse tipo de coisa. E eu sempre achava que não, eu não era crente, tudo bem. Até eu entender, toma vergonha nessa cara, tem que se arrepender mesmo. E quando você quis questionar, não vou me arrepender, isso aqui eu não me arrependo não. O apóstolo Paulo ele falava, eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Cristo. Então ele falava do passado dele, não, eu fiz muita coisa errada, né? Mas a graça de Deus é tão grande que Ele apaga o nosso passado, nossos pecados. E como eu vim da religião espírita, eu carregava esse peso. De pensar assim, nossa, eu já comprometi minhas vidas futuras todas, porque eu já fiz tanta coisa errada. E quando eu fiquei sabendo, ouvi falar do Evangelho, que é uma boa notícia, né? O significado de Evangelho. Boas novas. Quando eu ouvi falar que Jesus podia perdoar todos os meus pecados, de forma que Deus nem se lembrava mais. Deus não ia colocar como condenação. Aquilo ali me libertou totalmente. Porque eu pensei, graças a Deus, eu posso ter uma nova vida. Eu tive essa mesma sensação, pastor, porque também eu vim do Espiritismo, né? Do kardecismo. E aí eu disse assim, eu estava tão cansado, eu estava tão cansado de ter tantas vidas, parecia carnê das Casas Bahia, aquele carnê que você não acaba de pagar nunca, que é em 12 prestações, 20, quando você acaba de pagar, não tem outra vida para pagar, tem outra vida para pagar. É um inferno isso, né? A coisa mais sem lógica, mais... E se fosse para melhorar, né? Já é para a humanidade estar melhor. Mas, infelizmente, a vida é uma só, não existe outras. E até isso a gente tem que falar com sabedoria, né? Porque a pessoa que está naquela crença, ela acredita que é aquilo no final, né? E uma vez uma moça evangélica virou para mim e falou assim, olha, eu sei que você vai naquela religião, naquele centro, para de ficar consultando os mortos. E ela foi falando umas palavras tão pesadas. Você acredita que eu fiquei com raiva dela? Eu imagino. E aí depois que eu me converti, aí eu entendi o que ela quis dizer. Mas faltou um pouco de sabedoria. Faltou sabedoria da parte dela. Porque pra mim era verdade. Claro.
É. E é muito importante assim, a gente ter esse discernimento hoje para ter cuidado com os outros, né? Porque às vezes a gente afasta, você perde a oportunidade de ganhar uma pessoa para Jesus por um comentário às vezes agressivo que a gente fala no sentido contrário, que a pessoa não está tendo capacidade de enxergar. É verdade. Pastor querido, você disse que tinha uma palavra para nós. Isso. Né? Então, fique à vontade. Nós estamos aqui para sermos abençoados pelo Senhor nesta tarde, nesse dia chamado hoje. Exatamente. E aí, o que foi acontecendo, né? A continuação, só para encerrar. Sim. Eu ficava questionando muito, Deus, o que o Senhor tem para mim? Né? Porque eu queria saber o que Deus, os planos que Ele tinha para mim, porque Deus começou a obra, mas eu queria saber a continuação, né? E aí eu sonhava muito, que eu estava pregando, e era umas igrejas lotadas, e eu pensava assim, só pode ser coisa da minha cabeça, porque como que eu morro de vergonha, timidez absurda, não sei falar em público, mas ao mesmo tempo eu sonhava muito com isso. Sim. E aí, 2 anos depois que eu já tinha entregado minha vida para Jesus, eu decidi fazer um jejum de 3 dias com um amigo meu. E o foco do jejum era esse: Deus, me mostra o que o Senhor tem para mim. Interessante que 3 dias depois que a gente terminou esse jejum de 3 dias, na semana seguinte, Deus revelou para mim e revelou para esse amigo meu. Ele virou missionário, foi para a África, e Deus me chamou para ser pastor na semana seguinte, através de um congresso que eu fui em Ribeirão Preto, e foi a experiência mais marcante, né, que eu tive. Foi lá no pessoal da Lagoinha? Isso, o pessoal do Diante do Trono. Legal, eu escutei o senhor falando. Foi muito lindo. Conta aí para o pessoal que não sabe essa experiência que você teve lá. Está todo mundo aqui adorando. Ai, que bom. Então eu fui uma vez convidado por uns amigos meus para irmos no congresso de adoração em Ribeirão Preto, e eu estava muito cansado porque tinha sido uma luta muito grande aquela semana, e 2 dias antes desse congresso eu estava orando com esse amigo meu, ele chama Itamar. Nós estávamos buscando, né, querendo saber o que Deus tinha para nós. E aí Deus, ele me pegou justo num dia que eu estava muito fraco, assim, sabe, na fé. Sim. Muito cansado de lutar, de ficar esperando em Deus. Perdão. Aí, nós fomos orar. E eu falei até com ele, eu falei, nossa, Itamar, a Bíblia fala que Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Fala que Deus escolhe os desprezíveis deste mundo, os fracos, para confundir os fortes, né? Eu virei para ele e falei, então Deus me escolheu, cara, porque realmente eu não levo jeito pra esse negócio, cara. Eu tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler a Bíblia, eu não sou que nem vocês aí, né? Porque ele era da Assembleia. E eu falava, cara, eu não aguento ser aqui nessa pegada de vocês, né? Pentecostal o tempo todo, nossa, cara. E aí eu falei, se Deus tem uma obra na minha vida, vamos orar nesse sentido, eu quero que Deus me mostre então, né? E aí nós paramos a caminhonete para orar, né? Tinha esse costume, e a gente ia nos lugares baldios, terreno baldio, né? Para orar. Inclusive uma vez a gente estava orando dentro da caminhonete, nós fomos num terreno bem distante, lá em Franca. Nessa época eu estava morando em Franca. Paramos e ficamos lá lendo a Bíblia e orando. Quando vi, apontou uma luz lá na frente, mas bem longe mesmo. E aí eu pensei, não vai ser nada, né? E a gente foi conversando. Quando vi essa luz foi se aproximando, já estava na nossa frente. E era um lugar totalmente deserto, escuro. Já jogaram o holofote assim na nossa cara. Polícia. Era a polícia. E começaram a revistar a gente. E engraçado que lá perto tinha um monte de coisa de macumba, sabe? Sim. Então era um lugar pesado ali. E aí tinha uma Bíblia que ela estava com papel de presente, né? Ah, pra quê? Na hora o policial já gritou, achei, já vai, vamos algemando aí. Eu falei, calma, moço. Porque esse amigo meu já rachou o bico de rir. Eu pensei, se o policial ver ele rindo, nós estamos no meio do nada aqui. Ele vai achar que está confrontando o policial. Vai aniquilar todo mundo, não custa nada. Exatamente. Aí, só sei que eu falei, moça, a gente estava orando, cara. Isso aqui é uma Bíblia. Não, que Bíblia, o que, rapaz? Toma jeito. Vê se é lugar de ler Bíblia. Resumindo, quase apanhado nessa noite. Na hora que ele viu que era a Bíblia, o cara não acreditou. Falou, moço, você tem tanto lugar para orar, vai orar num lugar mais público, né? Aí, resumindo,
Era mais uma noite que a gente estava orando assim. E esse amigo meu começou a orar e eu pensei, apesar das minhas lutas, apesar de tudo que eu estou passando, eu não posso deixar de orar. Deus tem sido bom comigo, Deus é fiel. Eu tenho que dar a volta por cima. E aí, foi na hora que eu comecei a orar que o Espírito Santo me tomou, sabe assim? E eu comecei a orar em línguas. Eu nunca tinha orado, mas eu senti uma paz. Só que eu comecei a ficar preocupado. Eu pensei, eu estou blasfemando, eu estou falando besteira aqui, eu já estou ficando doido, porque nas últimas semanas eu já estava querendo orar em línguas, mas nunca vinha. Sei. Eu não queria forçar, mas eu acabava forçando. Eu punha o louvor alto, né, no carro e tentava falar alguma coisa, Sei. nunca saía. Sei como é que é. Aí eu pensei, gente, eu estou ficando biruta, né? Porque já estou começando a inventar essas línguas. Mas não era, já era o Espírito Santo me tocando. Uhum. E quando eu voltei a orar, nossa, o Espírito Santo fluiu de uma maneira poderosa. E aí senti uma paz, uma alegria tão grande. Senti muita força assim, espiritual. E eu via era como se fosse um refrigério no meio do deserto. Deus me respondendo ali depois de tanto tempo pedindo. E aí 2 dias depois nós fomos para esse congresso em Ribeirão Preto. Eu também estava muito cansado, o inimigo tentou tirar esse negócio da minha cabeça, né? Mas só sei que nós chegamos lá, Deus já começou a falar com a gente. E quem estava ministrando era a Ludmila Ferro. Nossa, o céu se abriu, né? Nossa! Aquela mulher, ela tinha uma experiência com Deus, uma unção sobrenatural. Eu cansei de assistir ela lá em Brasília e quando ela cantava, a gente sentia que o céu se abria. Exatamente. Nossa, era uma mulher de Deus. intimidade com Deus tremenda. E foi maravilhoso, assim. Só que eu não sabia que Deus ia virar a página ali na minha vida no dia seguinte. Porque chegamos lá e tinha na casa onde a gente se hospedou, no apartamento, tinha uma doméstica lá. Nós fomos no apartamento de uma moça que era amiga das minhas amigas ali que estavam comigo. E essa doméstica, que trabalhava para ela, eu nunca vi alguém tão de Deus que nem aquela mulher. Nossa. Uma mulher baixinha, assim, você não acreditava no que aquela mulher era usada, sabe? Mulher tremendamente usada por Deus, assim. E na hora eu colei com ela, né? Eu pensei, eu preciso aprender com essa mulher. O que essa mulher faz que eu não estou fazendo. Essa sede de Deus é maravilhosa, né? Nossa. Eu vejo que Deus se move pela sede. Se tiver pouca sede, é pouca, né? Pouco que Deus derrama. Então, é que nem um caso, né, da vasilha, né? Que Deus foi enchendo a vasilha. Quando acabou as vasilhas, acabou o azeite. Então, eu colei com essa mulher e ela foi contando as experiências dela com o anjo e o mover de Deus. Eu ficava impressionado. E aí, na noite seguinte, nós fomos jantar no apartamento para já ir dormir. Quando nós chegamos lá, essa mulher estava orando. Estava no sofá, deitada, orando, virada para a parte de dentro do sofá. E eu parei e eu fiquei pensando, gente, como é que essa mulher consegue viver desse jeito? Será que essa mulher não trabalha? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar, não é possível que muita mulher vive. E na verdade ali ela estava, buscando muito a Deus. E aí, todo mundo foi jantar, até que essa mulher falou assim, olha, eis que trago 8 anjos nesse lugar. E tinha 8 pessoas mesmo lá, sabe? E eu só sei que naquela hora eu já chamei o pessoal, gente, vem pra cá aqui, Deus está querendo falar com a gente aqui. Chega junto. E aí Deus começou a falar com cada um ali. E foi tremendo, assim, todo mundo chorando, tava um mover assim, e eu vejo que Deus Ele não faz isso com todos, porque nem todos querem, e nem todos têm o temor de Deus. É verdade. Então, é uma coisa muito santa, muito espiritual, e a Bíblia diz que Deus dá a intimidade dele para aqueles que o temem. E como todo mundo ali estava no mesmo propósito, só pessoas de Deus, ele começou a falar com cada um, e até que chegou o meu momento ali, que eu fiquei o último da fila ali, eu nem queria que Deus falasse comigo, porque já tinha feito tanta coisa, eu não me sentia digno. Mas ali Deus, essa moça, né, ela, não sei, nunca mais encontrei com ela. O meu sonho era poder abraçar de novo e contar o que Deus fez, né? Mas ali, Deus usou ela e ela falou o seguinte, meu filho. E aí eu pensei, nossa, será que é comigo, né? Não é possível, Deus já fez tanto, eu não mereço. E eu com esses questionamentos. E ela falou, meu filho. Na hora eu pensei, ai, eu tô achando que é eu. E aí ela falou pela 3ª vez. E ela falou, meu filho, é contigo mesmo. Ali meu coração já queimou. E ela falou, meu filho, eu te tirei das trevas.
eu te tirei de uma maçã de pecado. E ela não sabia nada da minha vida, assim. E Deus começou a falar comigo, e Ele falou assim, a partir de hoje, eu te chamo de pastor, porque você vai atrair muitas almas para mim, você vai trazer muitas vidas para mim, e nesse momento um anjo coloca uma coroa na sua cabeça. Eu nunca vi nada assim, né? Eu via aquela questão da vigília, mas é pouquíssimas vezes. Mas eu vi um anjo ali na minha frente, maravilhoso, um anjo, ele sorria, sabe? Mas ao mesmo tempo ele estava sério, eu não sei explicar. Ele estava cheio da glória de Deus. E eu chorando muito e orando em línguas. Inclusive eu acredito que se eu não tivesse sido batizado com o Espírito Santo 2 dias antes, eu não ia suportar. Eu ia duvidar, eu ia, sabe? Porque quem fala em línguas, quem ora em línguas, ora a Deus. É o que diz a Bíblia. Quem fala em mistérios. A sua mente você não entende o que está no... né? E por quê? Se fosse pela mente, eu ia sair fora. Eu ia pensar, não, isso aqui é muita loucura, eu não vou entrar nessa. Mas eu estava tão envolvido ali, e Deus foi falando comigo, olha, esse anjo coloca uma coroa agora na sua cabeça, e existem muitas e muitas pedrinhas que vão ser as almas, você vai gerar para mim. Só sei que foi uma experiência tremenda, assim. E aí, voltei para minha cidade, mal eu sabia que o ano seguinte, o ano inteiro seguinte, o inimigo ia tentar de todas as formas, sabe? E foi o ano mais difícil da minha vida. Mas se não fosse aquela experiência, eu teria desistido. Deus te fortaleceu primeiro para poder passar pela peleja. Exatamente. Se não fosse aquela experiência, eu não suportaria. E aí, um ano depois, tudo tinha dado errado na minha vida. Reprovei na faculdade, eu já estava no 3º ano da Unifran, fazendo publicidade e propaganda. E eu não conseguia também trabalhar na empresa do meu pai, não faltava, não fazia serviço direito. A minha cabeça não estava naquilo mais, eu só pensava, Deus me chamou para ser pastor, não sei como vai ser, por onde vai começar, não sei de nada. Então, era tanto conflito na minha mente que eu não conseguia produzir nada. Ao mesmo tempo eu me senti muito culpado, porque eu pensava, eu tenho que dar um bom testemunho em casa. Era só eu de novo convertido, né, cristão, Então eu pensava, que testemunho que eu estou dando, mas eu não sabia, eu dava o meu máximo e não conseguia fazer nada. Profeta de casa não tem honra, né? Exatamente. É bem isso, eu sei o que é isso. E aí, só sei que eu reprovei, e aí chegou o dia que eu estava muito mal, e eu pensei, eu não estou entendendo mais nada. Deus falou comigo, Deus me mostrou coisas grandes, falou que tem uma obra grande, e eu estou aqui, ó, né, me sentindo no fundo do poço. Mas foi naquele momento que a minha irmã, que era espírita, ela me viu triste, e ela começou a perguntar o que era, e eu disfarçando, e ela falou, você vai me contar. E eu contei para ela, reprovei na faculdade. Ela falou, Juninho do céu, ai, meu pai vai pegar no seu pé, porque queria que eu formasse do jeito, né? E a faculdade é cara. Resumindo, eu também comecei a me culpar, porque eu pensava, meu pai vai pôr culpa na igreja. Porque com certeza. Eu só sabia ir na igreja, contar meu testemunho, pregar e falar de Deus para os outros. Só sei que minha irmã fez de tudo para eu conversar com eles e abrir o jogo e contar a verdade. Então Deus usou ela, sabe? Sim. E eu um dia chamei meus pais e contei a verdade. E falei, é o seguinte, eu sou que nem Davi. Porque, olha, daqui de casa eu sou o menor dos meus irmãos. Meus irmãos já tinham viajado para o exterior, já tinham feito tanta coisa, muito mais inteligente. Eu pensava, eu não tenho nada disso. Mas um dia Deus me chamou, Deus me tocou, e Ele tem uma obra na minha vida, não sei como começar, não sei de nada. Eu só sei que Ele me chamou para ser pastor. Meus pais ficaram assim, com os olhos arregalados. Eu imagino. Eles não sabiam de nada disso. Eles achavam que eu fui para a igreja porque eu queria quietar um pouco, parar com as bagunças, sabe, com as coisas erradas. E na verdade, eu fui porque Deus foi me tocando, né? E eles não sabiam do meu testemunho. Então eles ficaram impressionados. Você já estava transformado, né? Estava, exatamente. E aí já viram outro filho. E eles viram que estava fazendo muito bem para mim, tá? Só sei que aí eu abri o jogo e falei, pai, só que é o seguinte, eu reprovei na faculdade. E meu pai ficou tão maravilhado que ele falou assim, Juninho, esquece a faculdade, eu já vi que o seu negócio é falar de Deus para os outros, e se um dia, né, você tiver que voltar e formar nessa faculdade, vai dar certo.
Mas eu vi que você tem um chamado mesmo, não tem explicação. Você ficou falando de Deus para os outros, onde você vai, só quer falar de Bíblia. Vai cumprir então o seu chamado. Se você quiser ir para a China, eu vou te bancar. Que lindo. Olha. Eu já tinha tocado no coração dele. Tocou. Que coisa linda. Quebrantou o coração dele. Eu vi assim a verdade, né, pastor? A sua irmã, que você for na verdade, a verdade ela sempre. Por mais difícil que seja. Quando eu voltei, eu continuava indo com aqueles questionamentos, porque eu voltei, estava sem namorada, eu tinha namorado uma moça em Belo Horizonte, estava frustrado nessa área, porque nunca dava certo com ninguém. E eu pensava, não é possível, isso aqui vai servir de testemunho um dia, porque não é possível, nunca dá certo. E aí eu voltei frustrado, cheio de questionamento, porque eu também não sabia nem por onde começar, eu já estava formado no seminário. Só que aí meus amigos me chamaram para ir num acampamento de carnaval. E quando nós chegamos nesse acampamento, eu muito triste, muito mal, ali Deus me usou ali sem eu forçar nada. Durante um louvor, o Espírito Santo tocou nas pessoas, aí quiseram fazer vigília e me colocaram para dirigir a vigília, só que eu também não estava, eu precisava de oração, eu estava precisando de socorro, entendeu? Uhum. E aí, quando começou a vigília, Deus usou um irmão ali, que veio na minha direção, e ele começou a falar coisas que era só eu e Deus. Coisa linda. É difícil Deus falar assim, né? A gente, se fosse depender de nós... A gente fica nu, né, na presença dele, porque parece que ele desnuda você todinho. Exatamente. E ele falou, foi eu que te trouxe de lá. E era um questionamento que eu tinha muito, sabe? Porque Deus tocou no meu coração para sair de Belo Horizonte e voltar para a casa dos meus pais. Sim. Então, eu obedeci, mas depois parece que tudo deu errado, sabe? E a sua esposa estava lá no acampamento? Ela já estava lá. Estava lá. Eu não sabia. Uhum. Mas tinha uma moça lá que eu me encantei por ela. E aí eu tive que tomar a decisão também. Porque às vezes acontece isso, a pessoa está tão ferida, machucada, que ela não quer tentar mais. E eu tive que esquecer tudo que tinha dado errado. E eu pensei, eu vou entrar em contato com ela, depois que terminou o acampamento. E começamos a conversar, e por fim eu já queria orar com elas. E a gente ficou menos liberada, né? Coisa de mineiro. E aí só sei que hoje nós estamos casados, já faz 9 anos, temos 2 filhos. Uma família linda, né? Graças a Deus. Ela é muito bonita. Obrigado. E os filhinhos também. Vocês são uma família muito bonita. Então é isso que Deus faz, né? Nem sempre é do nosso jeito, quase sempre não é do nosso jeito. Mas os caminhos dele são muito mais elevados que os nossos. Né? Com certeza, sempre melhor. O Cidinho aqui, ele perguntou assim, pastora, vê aí por que a gente chora tanto na presença de Deus? Pedi perguntando para o senhor, pastor. É porque a gente extravasa, né? É algo que liberta, né? O choro nem sempre é por mal, significa uma coisa triste, né? Então quando eu choro mesmo é porque Deus me tocou, porque eu tenho dificuldade de chorar, sabe? Sim. Mas quando Deus toca não tem como, né? Reflete, né? Transborda. Mas em parte eu acho até bom, a gente não chora muito, porque eu sou muito chorando, qualquer coisa dessa. Às vezes você quer falar, não consegue, a voz embarga, né? A Jennifer também aqui estava muito ansiosa para poder te ouvir, pastor. Ela é lá de Santo Marcos de Aquino. Ela, Jeff, estou aqui escutando o pastor. Que bênção. A Ramon também falou, é maravilhoso ouvir testemunho da salvação e fica na sua fé, glória a Deus por isso. Está todo mundo feliz da vida. A Caíne agradecendo pela rádio, pela entrevista com o pastor Antônio Júnior, o Cid da CEMIG também, meu Deus, que coisa linda. E tudo esse carinho que as pessoas têm com o Senhor. É uma conquista, assim, é muito bom a gente conquistar o coração das pessoas, né? Nossa. Com o amor de Deus, com a simplicidade. E é isso. Nossa, me surpreendeu tanto, porque assim, eu estava naquela preocupação, né? Nossa, o que quando eu não apaixonado? Tem tanta coisa, ele não falou tanto da vida dele para todo mundo, assim. Mas foi um momento, assim, muito especial. Eu queria agora que o senhor falasse a palavra que o senhor disse que trouxe para a gente. Isso, nós temos aqui milhões de pessoas esperando ser abençoado com a sua palavra. Amém, amém, que bom. Então, tem um versículo, tem uma passagem aqui no Salmo 25, que foi um salmo escrito por Davi, em que ele disse assim, o Salmo 25, versículo 12: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. O que Deus tocou no meu coração é a respeito de armadilha.
sabe? Certo. Quando a gente começa a caminhada com Deus, o inimigo, da mesma forma que Deus já tem os planos, o inimigo também já tem os planos. E o inimigo, ele estuda os planos de Deus para distorcer depois. Então, ele sempre vai colocar armadilhas no meio da caminhada. E se a gente conseguir superar e não cair nessas armadilhas, Deus pode fazer grandes coisas. E Deus começa, então, a completar a obra que Ele fez na nossa vida. O problema é que é muito difícil não cair nessas armadilhas. É muito difícil. Basta a gente ver a quantidade de pessoas que não estão na igreja mais, não estão mais buscando a Deus. Com certeza, muitas pessoas estão nos ouvindo agora. Não, por algum momento, né, ela se desviou, ela errou o alvo, se envolveu com alguém, com um relacionamento que não era de Deus, ou cansou de esperar e tomou decisões erradas, ou então não consultou a Deus. Então, ela caiu nas armadilhas do inimigo. Então, nós vemos que Davi, ele disse assim, no versículo 15, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, porque só Ele tira os meus pés da armadilha. E Davi foi um homem que ele começou, desde menino, a buscar Deus, só que ele teve que enfrentar várias armadilhas. E como ele consultava a Deus, ele estava sempre com os olhos voltados para Deus, ele não caía nessas armadilhas. Até mesmo quando Deus honrou ele, e é sempre assim, quando Deus levanta, vem também os opositores, vem as pessoas que se levantam contra mesmo, né? Pessoas que se rebelam, né? Quem realmente elas são. E Davi experimentou isso através do rei Saul, que era o rei, né? E o rei na época, se ele quisesse mandar matar, acabou. Ele matava mesmo. Só que Deus já tinha uma promessa para Davi, que ele se tornaria rei de Israel um dia. Só que o problema é que tinha essa pedra no caminho, né? Que era Saul. E Saul odiava Davi. Aliás, Saul colocou Davi para ser o chefe do exército dele, porque gostou demais dele, viu como ele derrotou Golias, e ele viu que era um menino de Deus. Só que o problema é que Davi começou a crescer muito, e as pessoas gostaram demais, era um menino muito carismático, todo mundo gostava. E aí, quando ele voltava das batalhas, as irmãzinhas, né, usadas pelo inimigo, elas faziam a musiquinha, né? Davi matou milhares, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E aquilo entrava no coração de Saul e ele ficava com raiva, irado. E a Bíblia diz que a partir dali ele teve inveja e ele se voltou contra Davi. E aí o que acontece? Isso também já era uma armadilha para Saul, porque ele tinha a unção de Deus, ele tinha a mão de Deus sobre ele, só que ele caiu na armadilha. Olha para você ver como que é difícil a pessoa manter firme até o fim, né? E deixou o sentimento do ciúme levar, ferrou, né? Já era. E aí o que acontece? Davi, como sempre buscava Deus, ele não buscava se defender, ele deixava que Deus, né, defendesse a causa dele. Até mesmo um dia que os soldados estavam com Davi, e Davi estava fugindo de Saul, eles entraram numa caverna e ficaram ali escondidos. E quem entrou na caverna? Foi Saul. Saul foi fazer suas necessidades e ficou bem na frente de Davi. E Davi quieto naquele silêncio, e Saul nem imaginava que Davi já estava lá dentro. E então os soldados viraram para Davi e disseram: Davi, quem sabe não é agora que Deus preparou para você matar o rei Saul e ocupar o cargo, já que Deus falou para você? Se Deus falou que você vai ser rei, às vezes você fica esperando demais, é aquela conversinha do diabo, né? Às vezes você fica só orando, fica só nessa de orar para você ver onde vai dar, não vai dar em nada. Você tem que fazer a sua parte. Então, às vezes, em tudo a gente tem que realmente fazer a nossa parte, mas existe o tempo certo, existe o momento de não fazer nada, de entregar na mão de Deus. E Davi, ele falou assim, ó: ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. E o que acontece? Davi não fez nada, ele simplesmente cortou o pedacinho do cinto ali de Saul. Quando Saul saiu e foi se encontrar com os outros, Davi chamou ele, gritou por ele, falou: olha aqui, ó o pedaço do seu cinto aqui, ó, eu podia ter te matado. Eu não te matei porque você é o rei, ungido de Deus. Eu sugiro que você pare de fazer isso que você está fazendo comigo. Só que Saul continuou nessa perseguição até que Saul morreu, o filho dele morreu, e o cargo então veio para Davi. Davi não precisou fazer nada, mas ele podia muito bem ter caído naquela armadilha. Então ele venceu e aparentemente ele tinha os motivos para poder fazer, né? Ele tinha os motivos, exatamente. Ele tinha razão. Tinha razão. Né? Se ele quisesse matar, pô,
autodefesa, ele estava quase sendo morto, quase foi morto várias vezes. Mas era um homem que consultava a Deus, né? Como diz aqui, os olhos dele estavam sempre voltados para Deus. E aí, aqui diz, no versículo 12: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, e viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. E o Senhor confia os seus segredos a essas pessoas, né? Então Davi cresceu na comunhão com Deus, fidelidade com Deus, né? Porque ele vencia as armadilhas, ele não deixava o coração se contaminar, o homem de Deus e tal. Só que quando tudo começou a dar muito certo, aí veio a questão, né, do adultério dele. Ele já estava na vida boa, já tinha muitas conquistas com Deus, e às vezes o inimigo ele te pega na escassez, quando você não tem nada da dispensa, é onde o inimigo tenta, ele coloca a armadilha ali, né, para você querer resolver do seu jeito, se desviar, fazer coisa errada, mas também quando tudo dá certo. Na realidade, em todos os momentos ele tenta, né, pastor? Ele espera passar os bons e os maus, está sempre tentando derrubar a gente, né? Exatamente. Então, Davi venceu a armadilha da ofensa, quando a Saúl queria matá-lo, da ira, da vingança, sabe? E quando a gente conversa com as pessoas, a maioria delas cai nessa mesma armadilha. Entendeu? Ficam querendo se voltar contra o outro, se revolta com o pastor, não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de Deus, porque o inimigo está querendo armar um laço ali para a pessoa, porque aí ela é que é prejudicada. Uma vez eu fui pregar numa família, aconselhar, a família inteira se desviou por causa de uma pessoa da igreja. Nossa. Porque eles não gostavam de ver as atitudes daquela pessoa no dia a dia, na profissão dela e tal. E quando chegava domingo à noite, o pastor punha ela para ministrar louvor. O povo revoltado com aquilo, um foi comentando com o outro, gente, essa igreja não dá mais certo, por fim todos se desviaram, não só saíram da igreja, foram para o mundo, sabe? Então o inimigo é astuto. Esses dias eu estava escutando um podcast com o pastor Adilson, lá de Brasília, que é todo tatuado, agora eu esqueci o nome dele. Ele é uma bênção. Eu sei quem que é. Ele é muito fino, eu adoro escutar. E ele falou uma coisa com muita sabedoria sobre isso. Ele assistiu uma pregação de uma pessoa que não está assim, né, naquilo que era para ser, na presença de Deus, e ele sentiu a presença de Deus. Na pregação ele perguntou assim: mas Senhor, agora eu me confundi. O Senhor está nesse lugar? E o Senhor falou que no grande dia, Deus vai prestar conta dessas pessoas que estão usando a palavra dele de maneira errada. Mas que mesmo assim ele usava para alcançar outras pessoas. Mas ele não está nesse meio. Então a gente tem que ter essa certeza. Saber que apesar de poder... É humano, né, pastor? Pastores erram, todo mundo erra. É olhar para o Senhor e saber que um dia, se a pessoa está fazendo errado, ela vai prestar conta com Deus naquele grande dia que foi que tu fizeste, né? Está tudo ali escrito. Agora, se naquele momento tiver alguém precisando daquela palavra, ser tocada pelo Espírito Santo, Deus vai usar. Mas não quer dizer que Deus esteja concordando com o erro da pessoa. Exatamente. É muito sério. Eu achei muito sábio assim, a maneira como ele explicou isso, porque realmente era um caso assim, bem gritante, e ele trouxe a confusão na mente dele, disse: mas Senhor, né? E aí foi quando o Espírito Santo falou com ele: não é que eu esteja, mas estou usando a palavra, mas no grande dia eu direi: não faz parte de mim. Se arrependa, né? Esse coração de chegar antes da hora que nosso grande, a nossa querida Jennifer, que ela está falando aqui com o senhor, pastor, leia aqui, a Jennifer, lá de Santo Tomás de Aquino, nossa querida Jennifer, um beijão para você, querida. E estamos aqui recebendo as bênçãos do Senhor através do nosso querido pastor Antônio Júnior, uma entrevista abençoada, muito boa mesmo. E tem sido um prazer muito grande. Está todo mundo sendo alcançado por esse testemunho, pela palavra. Ainda tem mais agora uma palavra. E hoje vamos ser presenteados com a oração dele. Isso, vamos lá. Né? O que ela perguntou aqui, né? Visão do pastor, qual seria o significado verdadeiro para esse início de quaresma? A quaresma, eu não entendo muito a quaresma, mas eu sei que é como se fosse para desintoxicar do que ela praticou durante o carnaval, entendeu? Pelo que eu me lembro é isso. Sim. Né? Nós cristãos, primeiro que a gente não concorda com a questão do carnaval, porque é uma festa da carne. Isso. E a Bíblia diz que aquele que anda segundo a carne não pode agradar a Deus.
Então nós somos chamados para viver pelo Espírito, né? Ou seja, guiados por Deus, sem agir segundo os prazeres da carne, né? Nós desfrutamos sim de prazeres nesse mundo, mas sem pecar. Exato. Então a gente vê os resultados, né, que o carnaval traz, tanta destruição, tantos relacionamentos destruídos, apelação do corpo, né, o nudismo, né, a prostituição, desejada, tanta coisa que se consumar, não pode se viver um negócio desse, né? Não tem nada de bom que a gente possa ter. Não tem nada de bom, né? Então, e a maneira da gente vencer a carne e se desintoxicar, né, do pecado, das nossas falhas, é confessando os nossos pecados a Jesus, né? E a Bíblia diz que se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tem que ser diário, né, pastor? Tem que ser diário. É diário. Todo dia, não tem porque o inimigo não descansa, a gente também não pode descansar. É uma luta. Todo dia a gente quer desviar, a gente quer sair da presença de Deus, todo dia o Senhor nos chama e a gente tem que ouvir a voz dele e obedecer. Eu estava dizendo que as pessoas chegaram e disseram assim, gente, é tão bom, a gente tem que ter essa gratidão a Deus, porque eu escutando alguns comentários de uma pessoa que tinha falecido, e ela não é crente, assim, ela tinha perdido uma pessoa da família. Aí as pessoas que têm outra visão religiosa, é um consolo tão vazio, eles assim, nós temos que agradecer a gente conhece a palavra. É um privilégio nosso saber que a gente conhece o caminho certo. Aquele caminho que nos enche, que nos dá prazer, que nos faz transbordar no Espírito, né? Porque até o consolo, quando você vai dar, quando a gente conhece as coisas de Deus, é diferente do que, ai, fulano é uma estrelinha no céu agora. Agora, meu Deus, que estrelinha no céu o quê, gente? Né? Vem com umas conversas assim, muito fora da casinha. Assim, gente, como é triste você consolar um consolo que não enche espiritualmente a pessoa. Então nós temos o privilégio de conhecermos a palavra, saber que a gente sabe aquilo que nos preenche, aquilo que nos vai trazer consolo. É verdade. Né? E saber que um dia vamos estar na eternidade e rever tudo isso. Nossa, né? O senhor estava falando aí, eu olhando assim, meu Deus, você imagina, a gente conhecendo as coisas de Deus, eu já fico imaginando a eternidade como vai ser bom. Nossa. Porque esses momentos aqui são tão maravilhosos, imaginar quando o senhor falou a presença de Deus transbordou, não sei o que, meu Deus, eu fico imaginando lá como é que vai ser. Onde vai ser o tempo todo, né? Não vai ter um momento sequer que a gente não vai sentir a presença de Deus. É verdade. Então, vai ser maravilhoso. Pastor Antônio Dino, a gente fazer vigília, né? Quando eu falei, Isso, mas vamos aqui tentar encerrar. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. O microfone é seu, senão já pode fazer a sua oração. Vamos orar, sim. Tá? Deixa eu soltar a vinheta. Hã? Deixa eu soltar a vinheta. Solte. Glória a Deus, que vinheta, você já tinha deixado preparado. Que bom, né? Então, eu sei que tem muita gente nos ouvindo agora, e independente da religião, né, nós falamos o tempo todo aqui só de Jesus. Só falamos do Filho de Deus que veio a este mundo, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, mas não nos deixou só, né? Não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo. Então você que ouviu essa mensagem, você também pode receber o Espírito Santo na sua vida. Se você entregar sua vida para Jesus, você não precisa se preocupar mais com o seu futuro, porque agora, a partir de agora sua vida vai ser guiada, escrita pelo dedo de Deus. Então, Deus ele pode restaurar toda a sua vida, Ele pode fazer milagres, mas o maior milagre é Ele entrar no seu coração, é Jesus fazer morada na sua vida. Por quê? Esse mundo é passageiro, tudo isso aqui vai passar, mas se você estiver com Jesus, você vai reinar com Ele para sempre. E é interessante que lá em Romanos 5,17, diz que aqueles que receberam a graça e a misericórdia de Deus reinarão em vida. Depois você pode ler na sua casa, Romanos 5,17. Ou seja, Deus não quer que você reine somente no céu. Tem muitas pessoas que ficam assim pensando, pastor, mas eu estou orando já para Deus me levar. Meu irmão, Deus não quer te levar ainda, porque tem uma obra para você aqui, e Ele quer que o nome dele seja glorificado através de você. Então, se permita, deixe o Espírito Santo governar a sua vida, ande na obediência, não caia nessas armadilhas do inimigo, consulte a Deus antes, porque no tempo certo Deus vai completando a obra na sua vida, tá bom? E você vai reinar sobre os problemas, as dificuldades,
Deus ele pode transformar todas as áreas da sua vida, se você consultar a Deus, buscar Ele, colocar em primeiro lugar. Amém? Eu estou falando isso porque eu já fui endividado, depois de convertido, eu não sabia lidar com dinheiro. Deus me ensinou a recuperar, graças a Deus que tem essa questão. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Deus fez muito mais do que eu pedi e eu pensei. E Ele pode fazer na sua vida. Mas o principal é o seu relacionamento com Jesus. Porque se você estiver firme com Ele, ainda que tudo dê errado, tudo à sua volta pareça não dar certo, você vai estar em paz. Porque você já tem o maior presente de todos, que é a tua salvação, que é Jesus. Amém? Então feche seus olhos agora. E nós estamos recebendo aqui muito pedido de oração. E nós vamos estar orando por você agora. Tá bom? Feche seus olhos. Talvez se você estiver dirigindo, não feche os olhos não, viu? Mas vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta tarde maravilhosa. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Pai, pela tua graça que nos conforta nesse momento. Senhor, se não fosse a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Pai, assim como o Senhor mudou a minha vida, mudou a vida da Sandra, Pai, que o Senhor mude a vida também de todos que estão nos ouvindo agora, meu Pai. Senhor, alcança essa mulher que está chorando agora. Toca no coração dela, Jesus. Senhor, ajuda ela a resolver a própria vida dela, os conflitos. Senhor, tira ela, Senhor, dessa escravidão do pecado, Senhor. Tira esse jovem, esse homem, Pai, que está atolado em problemas, não sabe se relacionar, vive brigando. Este homem que vive trazendo complicações na sua própria vida por não saber resolver. Precisa de inteligência. Jesus, eu te peço, dá inteligência para essa pessoa. Dá inteligência, Senhor. Traga luz para essa escuridão. Jesus, que essa pessoa venha saber resolver os conflitos dela. Que ela venha saber resolver questões da mais simples à mais complexa. Porque a tua palavra diz que nós podemos e devemos pedir sabedoria ao Senhor. Oh, meu Deus, eu te peço, conforta o coração desta pessoa que está chorando agora, Pai. Que está clamando por um milagre. Senhor, ela é a única na casa que tem te buscado. Mas, Senhor, é através dessa única pessoa que eu creio que o Senhor vai fazer uma multidão. Eu creio, Pai, que o Senhor vai levantar essa pessoa. Ela não vai ficar no deserto para sempre. Eu creio que o Senhor vai trazer o milagre agora, Pai. Trazendo cura, refrigério para a alma. E eu te peço, Jesus, traga salvação em toda a casa. Que todos venham se converter, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Venha consolar o cansado, o abatido. Venha trazer salvação. Venha, Senhor, perdoar pecados, curar enfermidades. Jesus, tira essa dor do corpo. Tira, Senhor, todo impedimento, toda barreira. Tudo que vem causando danos, Pai. Tristeza a esse coração. Jesus, tira todo o incômodo. Em nome de Jesus. Eu repreendo toda doença, todo mal, toda opressão maligna. Eu cancelo em nome do Senhor Jesus. Seja curado, seja liberto. Você é um amado, uma amada do Senhor. Você é especial. Você é a menina dos olhos de Deus. Não aceite as mentiras do diabo na tua mente, na tua vida, no teu coração. Jesus te ama. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor complete, Pai, essa obra, derramando do teu amor através do Espírito Santo. Que essa pessoa venha se sentir amada, desejada por ti, Senhor. Que a cada dia ela venha entender o valor dela, que não está nas pessoas, não está neste mundo, mas está no Senhor Jesus. Nós oramos, te pedimos e te clamamos também, Pai, em favor dessa rádio, Pai, que tem alcançado tantas pessoas, Pai. Oh, meu Deus, essa rádio que tem sido uma bênção, Pai, para tantas vidas, Pai. Quantas vezes eu, Pai, liguei essa rádio e o Senhor tocou meu coração através dos louvores, das ministrações. Eu te peço, meu Pai, guia essa rádio, Pai. Traga, Senhor, pessoas para abençoar, porque esse aqui também precisa, Pai, de recursos. E que o Senhor traga as pessoas certas, meu Deus. Que essa rádio venha prosperar em todos os sentidos. E que a Tua voz, Senhor, seja ouvida em muitos lugares, Pai, que ela jamais imaginou, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos que estão nos ouvindo. E nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Gente querida, foi um prazer estar aqui com o nosso querido pastor Antônio Júnior. Pastor Antônio Júnior, foi um prazer, viu? Foi bênção de Deus hoje, você aqui com a gente. Está todo mundo feliz e alegre, porque realmente o nosso sonho se realizou de ter você aqui com a gente, compartilhando a oração, as experiências com Deus. Tá? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu quero agradecer você, né? E você é uma pessoa muito abençoada por Deus, pode ter certeza. Você sabe honrar e Deus se agrada disso. Amém. Pode ter certeza que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. E obrigado a todos aí